Profeta Jeremias, capítulo 18. Aleluia, bendito seja Deus. Glória a Deus. Capítulo 1, ou melhor, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi o que ele estava fazendo sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Da maneira que você está, o pastor já orou, mas é costume do meu coração, desde quando o Senhor me chamou, fazer esta oração. Encurve a sua cabeça, se assim você se sentir à vontade, ore comigo. Querido Deus, amado Pai, graças nós te damos nessa noite. Graças nós te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia bendita. Graças nós te damos por esta palavra. Senhor, e nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Tu já falou conosco, Senhor, através das oportunidades, através dos louvores ministrados a Ti. Mas nós queremos ouvir um pouquinho mais. Senhor, eu te faço um pedido especial, para que o Senhor cerque este lugar com a tua glória, para que o Senhor envie a este lugar agora anjos com espada de fogo, Senhor, anjos de guerra, ó Deus, porque sim, Senhor, é uma noite de batalha, Senhor, e nós te pedimos para que o Senhor envie esses anjos. Ó Deus, eu quero te fazer um pedido particular. Aquele, Senhor, que tenho feito desde o dia em que o Senhor me chamou, que enquanto a tua palavra está sendo ministrada, o Senhor abra o céu sobre este lugar, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo convenção, Senhor, pelo teu Espírito. Convence, Senhor, o teu povo, convence, Senhor, a tua igreja, ó Deus, nos aviva, Senhor, de dentro para fora esta noite. Pai, enquanto os meus lábios são ungidos por Ti, unge também os ouvidos, o coração de todos aqueles que vieram aqui, ó Deus, dispostos a Te ouvir. Senhor, fala conosco de uma maneira clara, nos exorta se for necessário, nos cura, nos liberta, Senhor, nos abençoa, todavia, Senhor, nos confronta se for necessário, mas fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, é o que nós te pedimos, por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, essa é grande. Estão brincando comigo com essa taça. É porque vocês sabem que eu peço água toda hora, né? Já trouxeram a propósito. Aleluia. Queridos, essa palavra ela é uma palavra muito forte que vem aos nossos corações. A palavra que veio a Jeremias, ela é uma palavra que parece ser tão viva, tão eficaz, parece que foi escrita para o dia de hoje. Nós estamos vivendo dias desafiadores. E cada um que está aqui essa noite está passando por uma parte de um processo. Cadê o menino que faz o fundo aqui, hein? Cadê o menino que faz o fundo? Para empolgar a gente. Para entrar esse povo na adoração. Aleluia.
E nós estamos vivendo dias muito desafiadores. Dias difíceis, dias em que pessoas estão vivendo processos muito difíceis. Mas eu quero te trazer uma revelação que o Senhor trouxe para mim nessa madrugada, quando a pastora estava aqui ministrando. Eu quero falar sobre alguns processos pelos quais eu e você precisamos passar, até estarmos prontos para viver o propósito. Acredite, Deus não é irresponsável para entregar um propósito grande na vida de alguém sem antes trabalhar nele. É necessário que o barro seja trabalhado. É necessário que o barro passe por alguns processos até que venha estar pronto a ser moldado. E aqui nós vamos ver 3 personagens que vai falar conosco de uma forma muito forte. O primeiro, nós vamos ver o profeta Jeremias dizendo que Deus disse a ele: Jeremias, levanta-te, levanta. Depois que Deus manda ele levantar, Deus vai mandar ele descer. Levanta, depois desce. E é interessante, porque Deus vai falar com Jeremias, levanta e desce. E ele vai dizer assim: desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Mas observe que aqui, Deus já está falando com o profeta. E algo que eu e você precisamos entender, que nem sempre o Senhor vai usar a voz para falar conosco. Muitas vezes, Deus vai falar conosco através de simbologia, através de situações. E nós, muitos de nós, não temos observado, não temos enxergado além aqui de um palmo, né, como se diz do nosso nariz. E o Senhor, Ele vem falando ao meu coração e ao teu coração essa noite, que é necessário, observar. Eu, observando Jeremias nesse texto, eu lembrei de uma situação que aconteceu há 2 anos atrás. Eu tinha ministrado aqui numa quarta-feira. E Deus tinha se manifestado de uma forma muito linda. E quando eu voltei para a casa da pastora, eu passei por uma guerra espiritual muito forte. Algo muito terrível, acredite. Algo que eu ainda não tinha passado. E naquela guerra, que eu virei à noite, naquela guerra, eu tinha que sair daqui e ir para Palmas. Só que eu desisti. Naquela noite eu disse para Deus: Senhor, eu não quero mais. Eu quero voltar para casa. Eu estou cansada. Eu não sei o que está acontecendo. Meu espírito está abatido. Deveria estar alegre, pois a noite foi maravilhosa. Mas a minha alma está abatida. Eu não quero ir essa viagem. Eu quero que o Senhor me libere, porque eu quero voltar para casa. Eu estou cansada e eu não quero mais, Senhor. Eu estou abrindo mão do texto. Eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão do ministério. Eu estou abrindo mão dos talentos que o Senhor me entregou. Porque tudo é teu. E eu estou te entregando essa noite porque eu não quero mais. Eu não estou dando conta. Se o Senhor quiser, o Senhor pode usar quem o Senhor quiser. Mas eu não quero mais, eu estou cansada e eu quero ir embora. Eu quero voltar para minha casa, eu quero ficar quietinha na minha casa. E acredite que durante aquela guerra, naquela noite eu não consegui dormir. Eu não levantei, eu não consegui orar na madrugada. A minha oração era só essa: Senhor, eu te entrego os talentos, eu não quero mais. E quando estava dando 5 horas da manhã, o Senhor disse: Regiane,
pega a tua Bíblia, logo que amanhecer, e entra na primeira igreja que tu encontrar aberta. Desce lá, na minha olaria, porque lá eu quero falar contigo. E eu me lembro que eu disse, não, eu conheço a sua voz, o Senhor pode falar comigo aqui mesmo. O Senhor pode falar comigo porque eu conheço a sua voz. E Deus disse, somente me obedeça. E de manhã, pastor Edson disse, pastora, a senhora vai para onde? Eu disse, eu não sei, eu vou procurar uma igreja. Porque Deus mandou eu procurar uma igreja. Lembra, pastor Edson? E eu peguei a minha Bíblia, pastor, e saí. Logo que a gente saía da casa dele, que subia na avenida, tinha uma igreja. E eu entrei naquela igreja e eu sentei lá na última cadeira. Estava no meio de um louvor. Estava no meio do louvor. O louvor é só quem tem raiz. O senhor está de brincadeira comigo. Aí a outra moça pega o microfone e começa. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu, ó. Quem pegou a palavra começou a falar exatamente nesse texto. E como um telão diante de mim, o Senhor começou a me mostrar os processos. Como num telão, o Senhor me mostrou de onde Ele tinha me tirado. Como no telão, Ele me mostrou todo o processo para tirar as raízes que havia em mim. As pedras que estavam em mim. Parece que por alguns segundos eu vi a mão de Deus arranhada, machucada com as pedras que estavam dentro de mim. Preste atenção, Deus não me trouxe esse testemunho à toa. Eu sinto uma graça tão grande sobre esse lugar. Sinta essa graça. Sinta essa graça. O Espírito Santo está passeando no meio de nós. Sinta essa graça. Terminou a ministração. Fez uma roda. E a missionária que veio orando, ela veio colocando a mão em todo mundo. Só que quando ela chegou no terceiro, na terceira pessoa, ela pulou os outros e se virou para mim. Quem te disse que tu podes abrir mão do que eu te entreguei? Quem te disse que eu não te ouvi ontem à noite? E hoje pela manhã ainda duvidou daquilo que eu mandei você fazer. Verdadeiramente você conhece a minha voz. Mas é necessário que você tivesse vivido a guerra que você viveu para você entender que você continua sendo barro. Que você continua ainda, Regiane, no processo de moldagem. Eu te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que as sementes não estão perdidas. Eu te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que você não vai desistir, que você vai naquela cidade, porque eu tenho um propósito contigo lá. Eu até permiti Satanás te oprimir nessa noite, mas nessa manhã eu te faço livre. E nessa manhã eu te dou armaduras novas. E nessa manhã eu te envolvo na minha glória. E a partir de agora o teu ministério já não vai mais ser o mesmo. Achou que pode me entregar aquilo que eu coloquei na tua essência? Não é assim. Não é da maneira que tu quer, como eu quero. E ali eu entendi muita coisa naquela manhã. Tem gente aqui que está vivendo parte do processo e não está entendendo. A palavra que o Senhor trouxe para mim e para você nessa noite, ela é muito forte. Porque quando Deus manda o profeta descer naquele lugar, ele chegando dentro da olaria,
Não vai dizer que Deus disse nada para ele a princípio. Ele chega ali e ele está observando o oleiro, trabalhando sobre a roda. Não vai dizer que o oleiro conversa com ele. E aqui vem a primeira revelação para mim e para você essa noite. Deus muitas vezes vai trabalhar e não vai te dizer nada. Ele não é obrigado a te dar explicação, entenda. Tem gente aqui que já até passou pelo processo da escolha. Tem gente aqui que Deus já até escolheu. Tirou lá do mundo. Está dentro da casa dele. Mas permanece como um torrão duro. Como um torrão. E acredite, Deus não trabalha enquanto você é um torrão de barro. Catalogados tem mais de 212 tipos de barro. Tem uns que servem para fazer tijolos. Tem uns que servem para fazer telha. Tem uns que servem para fazer jarro. Cada um tem uma serventia. E não é igual. E o processo não vai ser o mesmo. Acredite, o processo pelo qual Deus faz com o seu irmão não vai ser o seu. O processo que eu passei até aqui foi na base da pancada, da porrada. Porque eu era o que a Bíblia chama de dura serviço. Então comigo Deus não ia ser bonzinho. Não foi eu que procurei Jesus, foi Ele quem me buscou, foi Ele quem me achou. Ninguém nunca pregou para mim, porque eu nunca dei brecha. Eu já disse isso aqui. Eu fui evangelizada por uma criança de 6 anos. Careca, sem sobrancelha, com leucemia. Que colocava um Alckmin no meu ouvido e lá eu ouvia um hino dizendo, eu te amo tanto, porque ninguém tinha brecha para pregar para mim. Eu não gostava de crente. Mas Deus já havia me escolhido. Pessoas olhavam para mim e diziam, essa aí não presta para nada. E Deus disse, é um barro podre, mas eu vou limpar. Para o mundo não serve de nada, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer. E tem pessoas aqui dentro, vivendo como eu vivia. Há o processo da escolha. Deus escolhe. O oleiro escolhe. O oleiro aqui é Deus. Preste bem atenção, você que está aqui essa noite. Essa palavra não é para quem está lá fora, é para nós que estamos aqui. Primeiro o oleiro escolhe o barro. Ele pode ser sujo, de beira de barranco, cheio de raiz, cheio de pedra. Tem uns que é mais duro, tem outros que é mais mole. Tem uns que são cheirosos, tem outros que são fedidos. Tem uns que são podres. Mesmo assim, Deus não desiste dele. Deus escolhe. O oleiro escolhe. Ele escolhe o barro. Esse é o primeiro processo, a escolha. Depois da escolha, esse barro vai para um tanque. E lá fica de molho. Aquele processo que você não entende nada. Que você fica de molho lá. Que você não entende nada. Aquele processo, quando você é escolhido, porque acredite. Você não vem para dentro da igreja de qualquer jeito, porque você quer vir. É porque Deus te escolheu. Aí Deus te traz. Aí no princípio, quando você se converte, quando você se levanta a sua mão, ó a escolha. Porque não foi você que escolheu, foi Ele quem te escolheu. Não foi você quem escolheu a Ele, vou repetir. Foi Ele quem te escolheu. O amor de Deus é tão grande que Ele nos escolhe, mesmo sabendo que às vezes nós vamos ser um barro difícil de ser tratado. Aí a gente é escolhido. Aí o barro é escolhido.
Aí o barro é colocado no tanque. Sabe aquele período que você fica de molho? Você pensa, ninguém está te vendo, não é assim? Parece que você ora, ninguém te ouve. Parece que você começou a ser desprezado por todo mundo, está quieto lá. Está de molho. Aí o oleiro vai lá. Vai observar. Vai tirar do tanque. Vai ver se já encharcou. Se já pegou a água certa, ou se ainda tem torrão, se ainda está duro. Tem uns que voltam para o tanque de novo. Tem outros que não. Tem outros que é tirado do tanque. É colocado lá do lado. Aquele período que parece que você está sendo rejeitado por todo mundo. Aquele período que parece que você não serve mais para ninguém. Que você não se encaixa mais em lugar nenhum. É aquele período que você está ali. O oleiro está te deixando ali quieto. E acredite. Deus não vai usar ninguém que passa pelo processo. Que não passa pelo processo. Os seus discípulos. O exemplo mais vivo foi Jesus quando teve essa terra. Todas as vezes em que Jesus ia fazer um milagre, fazer alguma coisa, observe que ele sempre chamava os seus discípulos e ali ele sempre dava uma lição. Jesus estava sempre ensinando os seus discípulos. Seus discípulos estavam passando por processo e foram 3 anos e meio. 3 anos e meio de preparação. 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus preparando eles. Jesus ensinando que eles seriam caluniados. Jesus ensinando que eles iam ser afrontados. Jesus ensinando que eles teriam que ter fé. Jesus foi ensinando eles durante 3 anos e meio. Olha o processo. 3 anos e meio com o mestre dos mestres. Com o maior mestre que veio nessa terra. Eles estiveram ali aprendendo com ele. E aqui nós vamos aprender que tudo tem um processo. Escolha do barro, colocado no tanque, depois é tirado do tanque. Aí vem uma parte que a gente não quer passar por ela. A pastora falou aqui ontem. Todo barro, mesmo que ele seja peneirado, ele tem alguma raiz, ele tem alguma pedrinha, ele tem alguma coisa. E acredite, essas pedras, elas não vão ser tiradas, amassadas assim. Ó. Quem conhece aqui uma olaria? De verdade, olaria. Pronto, é bom demais a gente falar do que isso. O barro é amassado com a mão? Com a mão? Ele é amassado com o pé. E é bem amassado mesmo. Ele é amassado. Ele é bem amassado para pegar ligo. Entenda. Quem vem para dentro da igreja tem que aprender a ter unidade. Quem vem para dentro da igreja tem que entender o processo para aprender a ter unidade. A igreja é unidade. Você não consegue fazer nada sozinho. Os pastores não fazem nada sozinho. Tem uma equipe. Você é membro, faz parte. Não dá para ficar separado. Tem que pegar ligo. Depois que está no ligo, certo? Vai amassando para tirar as impurezas. Sabe o orgulho? A falta de perdão. A raiz de amargura. As feridas. Pois é.
Isso tudo, essas impurezas todas, o Senhor vai tirar, o oleiro perfeito vai tirar e amassando. E esse processo do amassar não é fácil. Esse processo onde a gente está sendo amassado não é fácil, mas é necessário. Porque se não passar por isso, na hora que chegar na roda, para fazer a moldagem do vaso, ela vai quebrar. Então é necessário passar por esse período em que nós somos amassados. Nós não queremos, mas é necessário, e cada um tem um processo diferente. Tem gente que vai ser amassado no orgulho. Eu fui amassada no orgulho, porque confiava demais na força do meu braço. A vida toda eu trabalhei. A vida toda eu dependi da força do meu braço. Eu confiava, a minha confiança o tempo inteiro era em mim mesma. Era no meu trabalho. E eu sofri muito quando Deus disse, vai viver na minha dependência. Porque para viver na dependência de Deus, eu entendia que precisava passar por esse processo. Tem gente que não quer passar pelo processo. Tem gente que quer viver coisas grandes pulando etapa. Não dá para pular etapa na casa do oleiro. Você pode pular etapa em qualquer lugar. Na casa do oleiro, você não pula etapa. Na casa do oleiro não dá para pular etapa. Não dá para pular processo. Na casa do oleiro nós temos que ser amassados para ser transformados. Sabe quando é esse momento? Aquelas palavras que a gente ouve que nos confronta. Ontem foi falado aqui. A gente não quer jejuar não. A carne da gente não quer jejuar. A nossa carne ela não quer orar. A nossa carne ela não quer buscar. Não quer. A nossa carne, ela não quer uma palavra como essa. A nossa carne, ela quer uma palavra, sabe do que? De milagre. Porque milagre arranca glória, não é assim? Falar de milagre arranca glória, não é? Mas tem gente aqui que precisa ser confrontado com essa palavra para entender o que está vivendo. Para entender que é necessário passar por esse processo. É necessário. O processo de tirar a raiz, de ser amassado. Aquela palavra que vem de conserto. Aquelas palavras que vem dizendo assim, muda de vida. Muda de vida. Deixa essas práticas para viver a plenitude do Espírito Santo. Não dá para viver de qualquer maneira. Para viver a plenitude do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, é necessário ser trabalhado, é necessário passar por esse processo. Processo de ser muitas vezes pisado sim, de ser amassado, para que Deus venha tirar ali toda a raiz de amargura, para que Deus venha tirar ali toda a pedra. É necessário ser amassado, porque senão vai quebrar. Só que tem gente querendo ser vaso, estando lá do lado de fora. Ah, eu não preciso congregar não, eu só preciso. Eu não coloco. Eu não sou pastora dirigente da minha igreja. Eu sou pastora evangelística. Só que eu dirijo o culto intitulado o culto de libertação da minha igreja. Geralmente é o culto mais pesado, né, pastora? É o culto de quinta-feira. E alguns dias atrás alguém chegou diante de mim e disse, pastora, convida fulano para trazendo uma palavra para nós, ele é uma bênção. Eu disse, é mesmo, é. Falei, ele congrega onde? Ela disse, não, ele não congrega não, pastor, ele é itinerante. Eu falei, não serve. Queridos, todos nós temos que ter uma casa, temos que ter um endereço. Quando o Senhor me trouxer de lá, eu vou chegar aqui com uma carta da Assembleia de Deus, atraídos pela graça,
que tem como pastor presidente o pastor Samuel Faria e a pastora Jéssica Santos. Eu tenho uma casa, eu tenho um endereço. Eu tenho uma liderança. Eu tenho uma cobertura espiritual. Eu tenho alguém que enquanto eu estou lá, eu estou aqui, eles estão lá orando por mim. Eu nunca vi vaso do lado de fora, sendo feito do lado de fora. Vaso é feito dentro da olaria. E aonde é a olaria? É a casa de Deus. Pastora, mas Deus me usa em revelação. Eu posso ficar congregando na minha casa que está tudo certo. Ah, mas Deus me usa para curar. Eu posso congregar dentro da minha casa, pastor. Eu posso pregar num lugar e no outro e está tudo certo. Não, meu irmão. Nós temos que estar arraigados na videira. Temos que ter uma casa, temos que ter uma cobertura espiritual. Não dá para viver de qualquer maneira. Como é que eu vou ministrar obediência sobre alguém se eu sou um rebelde? Porque alguém que não tem casa é rebelde. Eu não sei por que Deus está falando isso. Mas alguém aqui precisa ouvir. É preciso passar pelo processo. E o processo é dentro da olaria. Pastora, eu quebrei. Quebre na mão do oleiro. Quantas vezes for necessário, quebre na mão do oleiro. Não saia da mão do oleiro. Vaso lá fora vira só pó. Vaso lá fora, no primeiro vento, ele quebra. Pega um vaso sozinho desse aqui, ó. Tira esses arranjos dele aqui. Ele vai continuar bonito, não vai? Mas põe ele lá fora. E deixa um vento passar por ele para você ver se ele não quebra. É por isso que nós temos que estar em unidade. E sabermos. Que não é porque tem formato de vaso que é vaso. Tem que passar pelos processos certos. Depois que nós somos amassados, depois que passa pelo processo que tira as pedras, que tira as raízes, que tira toda a impureza, vai para a roda. Vai para a roda. Para a mão do oleiro. E ali, vai ter o formato que você quer? Não, é o formato que Deus quer, que Ele é o oleiro perfeito. Sabe por que tem gente que não flui no ministério? Porque quer algo que não é para ele. Tem gente, pastora. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nessa revelação. O vaso que tem lá atrás, ele é mais frágil do que esse aqui. Não é, pastora? Aquele vaso lá, ele é mais frágil. Ó, ele é belo. Mas ele está lá atrás. Ele é mais frágil do que esse. Preste atenção. Que quando o Senhor fala com Jeremias aqui, vai dizer que o vaso que o oleiro fazia, quebrou na sua mão. Eu vejo um montão de gente dizendo que Deus quebrou o vaso, que aqui está representando Deus. E o oleiro quebrou o vaso. Igreja, o oleiro quebrou o vaso? O oleiro quebrou o vaso? O oleiro aqui representa Deus. Deus é perfeito, é perito em tudo o que faz. Ele erraria? Deus erra, igreja? Ele é perfeito. Ele é o oleiro perfeito, é perito perfeito. E se Deus não erra, quem é que erra? Diz assim, foi eu. O oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E a obra que o oleiro fazia, o vaso
que o oleiro fazia, quebrou em suas mãos. Quem foi que quebrou? O vaso. Não foi o oleiro quem quebrou o vaso. Deus não nos quebra. Somos nós que nos quebramos. Quando? Quando saímos da obediência. Quando? Quando saímos do propósito. Quando saímos da mão dele e vamos para o mundo. É nesse momento que nós quebramos. Pastora, a senhora não sabe o que é que eu passei. Eu fui maltratada, eu fui machucada. Foi por isso que eu quebrei. Olha, pastora, eu já era um vaso quase pronto. Querido, Deus usa cada um de uma maneira. A forma pelo qual Deus usa a pastora Mona é dela. Deus entregou para ela. A forma que Deus usa o pastor Edilson, Deus entregou para ele. Não vai servir para mim. A forma que eu prego não serve para eles. Porque foi eu que Deus chamou e montou dessa maneira. O que muita gente precisa entender é que muitas vezes Deus não vai te levantar para estar com o microfone na mão, mas vai te levantar como um intercessor. E você não vai ser menos importante. Deus te chamou para pregar. Não queira cantar, porque se você já imaginou eu cantando? Ontem tinha um jovem aqui e ele começou a cantar. Eu navegarei. Meu Deus. Foi céu na terra. Ó, perdeu quem não veio. Agora deixa eu começar a cantar. Eu navegarei. Tu não vai correr. Tu sabe por que tu não vai sair daí? Tu só não vai sair porque tu vai ficar com vergonha de me constranger. Porque eu não sei. Mas acredita que eu quis cantar no começo? Eu quis. Tinha um hino que dizia assim: se a vitória não chegou, pode chorar. E eu me empolgava. Eu consagrava. Eu ensaiava o hino. Ia sair, não ia? Ia. A glória de Deus ia se manifestar, com certeza. Eu consagrava. Eu ensaiava. Eu jejuava em cima daquele louvor. Dizia: Deus, eu quero louvar, Senhor, hoje. Eu quero louvar. Eu acredito que Deus ficava lá de cima dizendo: não é o que eu tenho para tu não, mas eu vou te deixar empolgar um pouquinho. Depois eu vou te encaixar no lugar certo. Mas eu achava que eu queria, eu achava que eu sabia cantar. No dia que meu pastor disse: filha, tu não foi chamada para cantar. Esse não é o teu chamado, filha. Eu disse: pastor, então qual que é meu chamado? Para que eu fui chamada? Então não serve para nada mesmo, não. Deus disse: eu te chamei para uma grande obra, mas com certeza não é para cantar. Eu amo louvar. Se deixar, eu louvo mais alto do que quem está louvando aqui na frente. E meu corpo, a impressão que dá é que ele tem vontade própria. Porque eu fico me controlando para mim não dançar. Parece que ele tem vontade própria na hora do louvor. Mas não era o que Deus tinha para mim. Eu ia fazer a coisa certa se eu tivesse continuado louvando? Não. E não foi fácil quando meu pastor disse isso. Doeu muito. Doeu. Um dia eu peguei um esboço e cheguei toda feliz para ministrar no culto de mulheres. Eu lembro até hoje. Pela primeira vez na vida, eu fiquei quietinha. Eu não saí do pé do púlpito. A igreja caiu neve. No final do culto, fui para a chincha de novo. Alguém aqui conhece esse ditado? Pois é. Meu pastor chegou em mim e disse: viu, o que aconteceu? Falei: pastor, hoje eu preguei lindo. Ele disse: caiu neve, filha.
Eu disse, pastor, mas eu usei um esboço. Pela primeira vez na vida. Ele disse, exatamente. Filha, não é assim que Deus te usa. Eu disse, pastor, mas eu fui em umas passagens tão lindas. Ele disse, sim. Esse vaso não é você. Filha, se você continuar querendo se encaixar naquilo que não é para você, você vai quebrar muitas vezes. E cada vez que você quebrar, você sai do propósito. Entendi. Eu entendi que tem vaso que é para ficar bonitinho lá atrás, porque ele não aguenta as pedradas. Tem gente muito melhor do que eu. Tem gente com uma voz muito mais firme do que a minha. A é fina e fanha. Tem gente muito mais alto do que eu. Tem gente muito melhor do que eu sei. Mas talvez não aguenta a estrutura, as pancadas que eu tenho pegado. Entenda o processo pelo qual Deus quer te construir. E o vaso quebrou na mão do oleiro. E Deus, que é o oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso. Deus tem um projeto para a nossa nação. Há muitos anos, se você pegar as profecias aí de 10 anos atrás, você vai ver que Deus já usava profetas, Deus já usava pessoas para dizer que haveria um avivamento muito grande no mundo e daria início no Brasil. Eu ainda acredito na minha geração. Eu ainda acredito que isso vai acontecer. Quando Deus leva Jeremias e mostra aquela visão a Jeremias, acredite, Deus está dizendo, esse povo, o povo de Israel, eles saíram do meu projeto, eles saíram do propósito, eles procuraram outros caminhos, mas eu posso fazer eles voltarem. Eu posso fazer um novo projeto. Tem gente aqui dentro que está quebrado, mas Deus está dizendo para você essa noite: quebrou na minha mão, eu faço um vaso novo. Eu acredito que esse avivamento vai sair aqui do Brasil. Pastora, mas parece que está dando tudo errado. Mas parece que ninguém quer. Eu sei. Porque ninguém quer viver o processo, não é assim? Está todo mundo cansado, fadigado. Ah, pastora, mas essa pandemia tirou a gente do ânimo. Ah, mas essa pandemia fez tanta gente desviar. Fez não. Estava desviado, só que dentro das igrejas. Só fez sair. Todos esses processos que nós passamos aqui, ó. Todos os processos do vaso é para que nós venhamos ser convertidos verdadeiramente, para sermos usados como o Senhor quer. Da mesma maneira que é um processo para nos converter. Ninguém converte da noite para o dia. Se você vê alguém muito santo da noite para o dia, fique de pé atrás, porque não tem estrutura. Quem não tem estrutura, no primeiro vento quebra. Porque depois que a gente passa pela roda, já está um formato de vaso, não está? Tá. Ó, o oleiro já passou a mão. Quando eu falei em Deus tirar de dentro o orgulho, o egoísmo, porque a presença de Deus, ela faz isso. Quando nós somos escolhidos, quando nós ficamos lá um tempo de molho, quando nós passamos pelo processo de sermos amassados, que vamos para a mão do oleiro ali na roda, acredite, é como se colocasse um espelho diante de nós. E o espelho da presença de Deus, depois que passamos desse processo, vai dizer, sabe o quê? Você é mentiroso, você é mentirosa, você é egoísta, você é soberbo, você é orgulhoso.
presença de Deus faz isso. A presença de Deus coloca um espelho diante de nós e mostra a realidade da nossa alma. A presença de Deus mostra a realidade da nossa alma. E quando a realidade da nossa alma é mostrada, é colocada em evidência, ali nós vemos que verdadeiramente o oleiro trabalhou em nós de dentro para fora. O oleiro não trabalha de fora para dentro. Não. Quem faz isso é o homem. Quem faz isso é o homem. Eu conheço umas igrejas aí, que você também conhece, que não precisa saber cantar não, pastora. Basta ter um carro bom e um dízimo alto. Que não precisa, pastor Edilson, ir 4 anos e meio para uma faculdade teológica. Que não precisa consagrar e jejuar não. Pode ser aqueles que vivem no TikTok. Sou contra TikTok não. Depois tu não vai sair dizendo, chegou lá naquela igreja doutrinando. Estou doutrinando ninguém. Só estou dizendo que tem gente aí fazendo dancinha com música satânica. Porque eu fui pesquisar o que significava a letra, né? Porque eu vi a pessoa, ministra de louvor, né? Fazendo a dancinha. Além de fazer a dancinha, ainda era com essa música. Eu digo, eu vou saber o que é esse treco aqui. Não sei nada de inglês. Fui pesquisar. Falei para minhas meninas que conhecem um pouquinho dessas coisas. Eu digo, minha filha, pesquisa esse negócio aqui para mim. Eu quero saber o que significa. A pessoa está adorando a Satanás e de noite está com o microfone na mão. Pastor, mas é um empresário. Os fins, pastora, justifica os meios. Com Deus não justifica. Uma coisa que eu admiro aqui, não estou puxando sardinha, não preciso disso. Uma coisa que eu admiro na pastora e no pastor dessa igreja, que aqui todos são tratados iguais. Aqui não tem maior e não tem menor. Aqui não tem rico, não tem pobre. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Todos são abraçados e tratados iguais. Tem um povo que eu tenho evangelizado nessa cidade. E eu creio que eu vou ver todos aqui dentro. Porque aqui tem palavra. Porque aqui tem busca. Pastora, a senhora está dizendo que nós somos perfeitos? Não tem igreja perfeita não. Igreja perfeita, só a de Cristo, quando Ele vier buscar nós e levar. Aqui dentro, acredite, não tem ninguém perfeito. Ou tem? Tem? Se tu estiver te achando perfeito, vem aqui na frente agora, que eu quero orar por você. Tá perfeito? Passou pelos... Pastora, eu já passei pelos processos tudinho. Eu já estou pronta. Estou santa do santo do santo. Vem aqui na frente, que eu quero orar por tu. Vem? É mesmo, pastora, é. Para Jesus te recolher aqui no altar agora. Para tu não te corromper mais com o mundo. É processo de santificação todos os dias. É processo. Para seguir a Cristo verdadeiramente é necessário passar pelo processo. Depois que a gente sai da roda, vai passar pelo vento. Quem conhece a olaria aqui sabe. Não é? Não vai direto para o fogo, porque senão não suporta. Pegou ali, está molhado. Aí põe lá no vento, ó, outro tempo. Que você está vindo o vento de tudo quanto é lado. Levanta na família, levanta na empresa. Seus amigos não ligam para você. Você se sente sozinho. Está lá no vento. Haramanaia surecanta. Revalai shuiremana surecanto iremanas. Halais. A presença de Deus é real neste lugar. Olha o vento. Olha o vento. Depois que passou pelo processo de secagem sem quebrar, aí vem para a prova de fogo.
E a prova de fogo para cada um é diferente. Eu já disse isso. Cada um Deus tem que trabalhar de uma forma. Eu fazia de tudo para não dizer uma palavra errada, pastora. Eu pedi desculpa. Pedia não. Eu fazia de tudo para não dizer algo para machucar alguém. Porque eu não sabia pedir desculpa. Imagina perdão. Imagina perdão. Algum tempo atrás, Deus me fez passar por uma situação. Eu fui caluniada por alguém que comia na minha mesa. Por alguém que chegou diante de mim cheia de feridas. Que eu coloquei azeite na ferida dela todo dia. Que veio cheio de carrapicho. Eu tirei um por um e abracei. Que veio cheio de traumas. E eu com todo amor abracei. Que veio toda cheia de baixa autoestima. Todos os dias eu fazia questão de dizer para ela: olha o tanto que teu cabelo é lindo. Olha o tanto que você está se vestindo bem. Olha o tanto que você é linda. Olha no espelho, começa a se valorizar. O casamento dela mudou. A relação com os filhos mudou. Só que um dia ela foi para uma agenda comigo. E nesse dia, ao ouvir um testemunho pelo qual Deus havia acabado de me usar, ela chegou diante de mim, pegou na minha mão e disse: eu quero o que você tem. Ela me sacudia, pegada na minha mão e disse: eu quero o que você tem. A partir daquele momento, nunca mais ela foi a mesma. Ela me caluniou. Ela mentiu. Se eu não tivesse testemunho, ela tinha acabado com o meu casamento. Se eu não tivesse testemunho, ela tinha acabado com o meu ministério. E saiu da igreja, e aonde ela chegava de mim, ela falava mal de mim. Amigas minhas diziam: não toca, não fala. Ela te deu amor, ela cuidou de você, nós conhecemos ela, ela tem testemunho, não faça isso. Só que um belo dia, eu sempre orei: Senhor, traz os pródigos de volta. O que eu não sabia é que chegando de uma agenda, feliz da vida para dar testemunho daquilo que Deus tinha feito, eu chegaria na porta da igreja e quem estaria lá? O meu ofensor. Eu achei que estava tudo certo porque eu não tinha visto ela. Eu disse que Deus trabalha nos detalhes. Acredite, se você tem algo que precisa ser tratado, Deus ainda vai tratar, porque Ele não pula processo. Cheguei na porta da igreja, quando eu vi, eu freiei. A minha carne saiu do osso. Essa foi a impressão que eu tive. Eu fiquei toda sem jeito, quem me conhece sabe, eu não entrei para dentro da igreja, eu não cumprimentei ninguém. O pastor lá de cima olhou para mim, meio que sem entender, eu fiz assim. Tipo, não me deu oportunidade. E ele fazia assim, eu não conseguia entrar. E sabe como ela estava? Adorando, exaltando, bendizendo. E eu morrendo. Sabe aquela figurinha que eu acredito que todo mundo já tenha visto? De um diabinho de um lado e o anjo do outro. O anjo dizia assim: você é pastora. Você orou para mim trazer ela de volta. Você orou pela vida dela. Parece que o diabinho dizia assim: ela te caluniou. Ela fez isso com você, ela fez isso e agora ela está aí. Eu fiquei uma semana doente, porque a falta de perdão adoece. A falta de perdão dá câncer. A falta de perdão gera câncer. E tem pessoas aqui dentro que precisam ouvir, porque Deus não é fofoqueiro. Eu fiquei uma semana doente. Na terça-feira eu não fui para a igreja. Na quinta-feira eu também não fui para a igreja, porque eu não dava conta de encarar ninguém lá na igreja. E eu também não dava conta de encarar ela.
Eu não estava comendo, eu não estava dormindo, eu não estava orando. Aquilo estava me matando por dentro. Eu achava que estava sarada. Eu achava que estava curada, mas ainda tinha coisas que precisavam ser trabalhadas em mim. Eu cheguei na 44 e eu não tinha almoçado. E quando eu cheguei lá, eu sentei para tomar um suco. Sentou um senhor do meu lado e esse senhor disse: tá doendo, né? Tá doendo. Tá doendo muito. Mas tu tens uma escolha a fazer. Era necessário eu te fazer passar essa dor. Era necessário eu te mostrar que você não estava curada, você não estava sarada. Eu precisava te mostrar o que estava te apodrecendo por dentro e você não sabia. E Deus me fez lembrar de uma situação. Quando eu tinha 15 anos, eu não sabia cozinhar. Eu joguei um bife dentro de uma frigideira de longe. E o óleo veio, o óleo quente, e queimou o meu braço. Queimou que ficou buracos no meu braço. No braço aqui, no meu rosto. Só que no braço foi mais. E por causa disso eu tive que ficar 1 mês internada. E quando eu já estava com uns 8 dias mais ou menos hospitalizada, a enfermeira chegou de manhã e elas me seguravam. Eu me lembro muito bem dessa cena. Ela me segurava enquanto a outra limpava. E eu lembro que chorando eu perguntei: por que você está fazendo isso? Já estava criando casca, já estava sarando. E ela disse: é necessário eu tirar essa casca, é necessário eu tirar essa crosta, para pôr o remédio certo. Se deixar da maneira que está, não vai sarar, vai apodrecer a carne por dentro. É necessário tirar a crosta. Aquele homem veio enviado por Deus, eu nunca mais o vi. Da maneira que ele falou, ele saiu. Meu pastor chegou na porta lá na minha casa, veio conversar comigo, disse: filha, o que está acontecendo? Tudo isso é por causa de fulana. Eu disse: é, pastor. Porque eu achei que eu tinha perdoado, mas eu não perdoei. Meu coração está doendo, a minha carne, quando eu vi ela, tremeu. E eu não tenho paz de espírito. É por isso que eu não estou indo para a igreja, porque eu não tenho paz de espírito. Eu me sinto suja, eu me sinto indigna. Porque quando eu chego lá, eu queria amar ela, eu queria perdoar, porque eu prego isso. Eu queria, Senhor, dizer: pastor, eu perdoei, mas eu não perdoei. O meu coração dói, e quando eu vi ela, meu coração estava doendo demais. A minha carne parecia que ia sair. E para falar a verdade, pastor, a minha vontade foi de confrontar, de chegar diante dela e dizer: agora diz na minha cara. E ainda disse mais: pastor, eu não entendo porque Deus não fez justiça por mim. Deus sabe de tudo, Deus sabe que eu não fiz nada disso, e mesmo assim Deus ficou em silêncio. O pastor ouviu tudo e ele se virou para mim e disse: filha, o que tu é naquela casa? Eu disse: ovelha. Filha, o que tu é naquela casa? Eu disse: ovelha, membra. Ele queria que eu dissesse: eu sou pastora. Porque ele queria dizer para mim: você tem que cuidar dela. Mas eu não disse. E ele orou por mim e foi embora. Só que eu não tinha paz de espírito. E naquele dia eu sentei dentro do banheiro e comecei a chorar, 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 feito uma criança. E eu disse: Deus, o Senhor me cura, o Senhor me leva. Porque eu não estou dando conta de ficar dessa maneira. Isso está me matando. Eu estou morrendo por dentro porque está muito ferido. E Deus disse: sim, agora tu entende. Tu desejas que nesse momento eu te cure? Ou tu quer que o ódio te consuma? Eu disse: Senhor, eu preciso ser curada. E naquele momento eu me senti abraçada pelo Espírito Santo. Quando eu cheguei na igreja à noite, aquela que não pedia perdão, não pedia nem desculpa, que eu media palavras para não ter que pedir desculpa. Cheguei diante dela, dei paz do Senhor e disse: me perdoe. Me perdoe porque eu não me alegrei quando eu te vi. Me perdoe se eu fiz algo que te machuquei. Me perdoe porque eu tinha que ter me alegrado, porque eu orei muitas vezes para você voltar. Ela caiu de joelho diante de mim. Ela não me pediu perdão, mas ela caiu de joelho. Ela é bem grandona. Aí ela me abraçou.
ela não me pediu perdão, mas ela me abraçou e eu fiquei livre. Naquele dia eu entendi que eu estava um vaso pronto, que naquele momento eu estava saindo do forno. Tem gente aqui que precisa passar só mais um processo. Esse processo do fogo, passe ele dando glória a Deus, passe ele dando aleluia. Esse processo é para Deus te aprovar, para Ele poder te encher. Hoje eu posso ministrar sobre perdão, porque eu sei o significado de perdoar. Hoje eu sei o que é dizer, deixa Deus te curar, porque Ele me curou. O processo passou. Foi difícil, foi, mas Ele passou. E eu percebi esses dias que eu estava sarada. Porque depois de tudo isso, ela levantou novamente contra a igreja. E diante de todos, eu fui justificada de todas as situações. Passa-se alguns dias, alguém chega mal-humorado na igreja e começa a dizer, eu não gosto do seu cabelo. Eu não gosto da forma que a senhora se veste, parece que quer constranger os outros. A pastora disse tanta coisa para mim. E eu fiquei diante dela. Falou, desabafou. Eu acho que precisava desabafar. Precisava ferir alguém. Eu falei, Senhor, meu coração ele é guardado por Ti. Eu disse, irmã, me perdoe. Me perdoe se meu cabelo grande te constrange. Esse não é e nunca foi a intenção. Me perdoe se eu não usar calça, lhe constrange. Me perdoe por isso. Não se sinta constrangida. Se sinta amada. Aprenda a me amar, eu lhe amo. Naquele momento, eu quebrei Satanás no meio. Porque ela bateu na minha face, pastor, e eu dei a outra. Deus está falando com pessoas aqui dentro que estão vivendo partes do processo. E é necessário que não retroceda. Tem gente que vai. Quando chega lá, que está chegando para entrar no forno, quebra. Aí tem que voltar lá para o começo. Não faça isso. Não volte para o começo. Não volte. Deus te trouxe aqui essa noite para te lembrar de todos esses processos. Se você fechar os olhos, você vai observar que você passou por coisas que você pensou que não suportaria, mas você suportou, porque faz parte do processo. O Espírito Santo não vai usar, não vai encher pessoas de qualquer maneira. Não vai. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Mas quando Jesus é crucificado, eles vão fazer o quê? Está escrito lá no Evangelho de João. Ninguém lembra? Jesus diz para Pedro que ele não vai ser mais pescador de peixe, que ele vai ser pescador de homens. Mas quando ele é crucificado, o que é que Pedro faz? Volta para pescar. Porque ele estava um vaso pronto, mas ainda estava vazio. Aí eu pisei em cima do bichinho. Tem gente que é um vaso lindo e está pronto, mas ainda está vazio. 3 anos e meio eles estiveram em processo com Jesus. 3 anos e meio, mas o que mostra que ele não estava pronto? Quando Jesus foi crucificado, ó, o tanto que ele tem influência. Vou pescar. Cuidado, viu? Para quando você não quebrar, no meio do processo, não levar gente com você. Deus está falando, pastora. Cuidado. Para você não parar no meio do processo
e levar um monte de gente com você. Vou pescar, nós vamos contigo. Mas Jesus não desistiu de ninguém. Jesus não desistiu de mim. Eu estou aqui, Senhor, pega os meus talentos, pega os dons, meu não é do Senhor. Pega, que eu não quero não. Mas Jesus foi atrás de mim. Como Ele está aqui essa noite para dizer, eu vim para falar com você.